desse filho. E nós vemos essa figura paterna exercendo a sua autoridade, não o seu autoritarismo. Há uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo. E por causa disso, muitos de nós têm uma visão muito distorcida da paternidade do Altíssimo por causa do autoritarismo dos pais. E o autoritarismo foi uma coisa que foi estabelecida e imposta ao longo da história da humanidade através dos impérios persa, grego, egípcio, dentre outros. Então o autoritarismo consiste quando uma pessoa ela tem um poder. E posição te dá poder, mas unção ela vem do caráter. Quando você tem uma posição que te dá poder, e você usa desse poder para subjugar os que estão sob a sua autoridade, impondo sobre ela uma única vontade, e essa é a tua, sem respeitar a opinião, sem respeitar a vontade, sem respeitar o livre-arbítrio, sem respeitar as sugestões, então isso é autoritarismo. A autoridade é muito diferente. Nós vemos o primeiro exemplo de autoridade no Éden, quando o Senhor então disse para Adão: olha meu filho, de todas as árvores do jardim podereis comer, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos um outro exemplo também de autoridade com o próprio pai do pródigo, quando diz: meu filho, olha, fico eu aqui conjecturando e estudando acerca do que os historiadores escreveram e teólogos acerca dessa trajetória do filho pródigo, onde o pai insistiu com ele para não tomar aquele caminho, mas ele insistiu em perseverar no seu propósito. O pai respeita o livre-arbítrio, o pai respeita a vontade, o pai não lhe impõe, o pai não lhe subjuga. Então esse pai, ele respeita as decisões, ele respeita a vontade desse seu filho, deixando claras as consequências, lhe dando conselho, tentando convencê-lo a não tomar tal atitude, mas ele respeita, ele amou tanto aquele filho que deixou partir. Então ele não foi autoritarista, ele foi autoridade. Eu não sei se você conseguiu discernir entre autoritarismo e autoridade. Amém. Então vemos um exemplo do próprio Senhor, o nosso Pai, sendo e expressando a sua autoridade no Éden, porque ele poderia impor, ele poderia ser abusivo, ele poderia impor, ele poderia proibir, ele poderia ameaçar, mas ele não fez isso. Porque ele é o nosso Pai, ele não muda, ele é autoridade, não autoritarista, ele não é abusador, nem invasivo e nem agressivo. Ele deixou claro as consequências que viriam sobre Adão se caso ele tomasse a decisão, mas ele deixou Adão tomar a decisão sem impor sobre Adão, sem pressionar Adão, sem abusar psicologicamente, emocionalmente ou fisicamente, com ameaças, inclusive se Adão viesse a tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou claro as consequências. Então ele usou da sua autoridade, ele não foi autoritarista. E vemos o pai do pródigo fazer a mesma coisa. Quando é que filho tem direito à herança? Alguém sabe quando é que filho tem direito à herança? Quando os pais dormem, quando os pais se vão. Então é quando o filho, ele naturalmente assume toda aquela responsabilidade. A herança ela pode ser, e não é apenas espiritual, mas ela também é material, ela também é emocional, ela tem várias expressões e características, a herança. Nós estudamos na 4ª série sobre as características hereditárias que vêm daquilo que herdamos de nossos pais através da genética. E aquele filho chega para o seu pai e diz nos olhos do seu pai: olha pai, é o seguinte, eu não quero mais estar sob a sua autoridade, não quero mais trabalhar na fazenda, não quero mais trabalhar para você, não quero mais permanecer aqui, eu quero tudo que me pertence, eu quero a minha parte por direito, porque eu quero o que nós chamamos hoje de curtir a vida. Eu fico imaginando o impacto psicológico desse pai ouvindo esse filho lhe falar de tal maneira. A dor do coração daquele pai, o impacto psicológico, o choque. Aquele filho indiretamente deixa uma coisa muito clara: que ele desejara a morte do seu pai. Pela cultura judaica, quando o filho deseja a morte do seu pai, ele deixa isso bem claro. A sentença era o apedrejamento. E aquele pai, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, manifestando os frutos do Espírito, a perseverança, a paciência, esse pai tenta de todas as maneiras convencer esse filho a não tomar essa rota, não tomar esse caminho, não tomar essa decisão. É quando um pai olha para você e diz assim: meu filho, olha, quantas vezes eu falei isso para o meu que está aqui na minha frente? Meu filho, quando você chegou, eu já tinha 23 anos na sua frente. Eu sei o que eu estou te falando. Mas mesmo assim, aquele pai, por amar tanto a seu filho,
E ele era uma expressão da paternidade do Altíssimo na terra. E a forma como o seu filho olha para você é a forma como ele vai olhar para a paternidade do Altíssimo. Esse pai, ele libera esse filho, com seu coração em dores, com lágrimas, com angústia, com tristeza, mas ele permite. Ele permite aquele filho viver a sua experiência, ele permite aquele filho ir, aquele filho partir, diminuir o seu tamanho à medida que se distanciava a ponto de sumir das suas vistas. Ele permite aquele filho viver suas próprias experiências, mas ele não deixou de interceder pelo seu filho. Ontem eu vi uma frase no bebedouro ali: ele não desiste de você, e aquele pai não desistiu de seu filho. E todos os dias aquele homem, ele não estava na porta da sua casa, segundo alguns teólogos, ele estava na porta da cidade, esperando esse filho retornar. Ele tinha essa esperança, ele cria, não no que ele via, ele tinha esperança desse filho voltar. Esse filho sai cheio de pompa, sai cheio de aparato, esse filho sai totalmente abastado, esse filho sai rico. E esse filho, segundo as Escrituras, ele gasta tudo dissolutamente, de forma perversa, imoral, irresponsável, imprudente. Ele gasta tudo. E aí então acontece de vir uma grande fome naquelas terras distantes por onde ele andava, até onde o dinheiro pôde lhe levar. E de repente ele se vê sem dinheiro, diante daquela grande fome. E aquele homem se vê numa situação crítica, delicada, complicada. E ele consegue um emprego. E esse emprego, cuidar de porcos. E lá está aquele homem. É interessante que quando o dinheiro acabou-se as mulheres, acabou-se os amigos, várias mulheres, vários clientes, vários amigos, vários dólares, vários inimigos. Acabou tudo. É impressionante que assim, tem amigos que só estão com você quando você tem dinheiro no bolso. Só que tem uma grande diferença entre amigo e colega. Amigo está com você porque ele tem interesse na sua vida. Colega está com você porque ele tem interesse naquilo que você pode lhe oferecer. Amigo te diz as verdades que você precisa ouvir, com amor, sem ter medo do que você venha a fazer, de que forma você venha a reagir. Colega só fala aquilo que agrada aos seus ouvidos. Amigo te confronta, amigo discorda de você, colega sempre em tudo concorda com você. Então existe uma grande diferença, eu poderia até falar mais detalhes aqui, entre amigo e colega. E ele descobre que ele não tinha amigos, ele tinha colegas, interesseiros. Então ele se vê sem amigos, ele se vê sem mulher, ele se vê sem mordomia, ele se vê sem luxo, ele se vê sem dinheiro, ele se vê sem conforto, ele se vê sem nada. E de repente ele se vê simplesmente sozinho, sem dinheiro, e só com aquilo que ele tinha sobre o seu corpo. E ele consegue então um emprego, cuidar de porcos. E em meio aos porcos, sentindo aquele mau cheiro, em meio àquela lama, vendo aquela cena, vivenciando aquilo que era tão trágico, uma vida sem propósitos. Porque quando você está vivendo uma vida sem propósito, isso é pior do que morrer, isso é um inferno, isso é uma tragédia. E a palavra diz que naquele exato momento, diante daquela situação, ele sente fome, e vendo os porcos comerem as bolotas, e algumas versões afirmam que era alfarroba, que tem cor de chocolate, tem cheiro de chocolate, tem até sabor de chocolate, mas não é chocolate. E onde não dá nada no deserto da Judéia, da alfarroba, que é um símbolo da graça, favor não merecido e milagre do Senhor. Mas nem isso, esse filho teve direito a essa graça e essa misericórdia. Olha o poder e o impacto que tem da desonra aos pais. Então nessa noite eu quero falar para vocês um pouquinho sobre aquilo que é a minha escola.